A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma história bíblica? Mas antes, eu vou falar uma palavra que será que vem na nossa mente quando escuta essa palavra? Que é a Nobel. Muitos já sabem, é a premiação Nobel. Essa premiação são várias categorias, mas tem uma que é a mais falada, a mais conhecida, que é a premiação Nobel da Paz, que nós tanto precisamos hoje, né? Mas que premiação é essa? Essa premiação, como eu já disse, são várias categorias, são várias pessoas que ganham um prêmio por fazer ações que beneficiam toda a humanidade. Mas Nobel, muita gente não sabe, mas é um homem conhecido como Alfred Nobel. Alfred Nobel foi um empresário e um cientista sueco há muito tempo atrás. Esse sueco, ele ficou muito conhecido na história não só pela essa premiação, mas ele estudou muito a sua vida toda, ele foi muito estudioso e ele estudava uma substância chamada de nitroglicerina, que queria tornar mais manuseável como que eu vou dizer para vocês, um explosível. E essa nitroglicerina, ele trabalhou muito. Em 1863, ele patenteou o detonador. E outras invenções dele deixaram ele muito rico através desses explosivos. Mas foi estudando cada vez mais e quando ele misturou nitroglicerina com diatomito, essa mistura deu muito certo. E ele patenteou de dinamite. E a dinamite foi a substância mais estável que Alfred Nobel patenteou, deixando ele assim milionário, um dos homens mais milionários da época. E ele assim abriu várias fábricas, várias empresas. Ele trabalhava com explosivos e com armamentos. Mas um dia, lá em 1888, alguns historiadores dizem que foi uma explosão dentro de uma fábrica. O irmão de Alfred Nobel faleceu. Só que um jornal francês fez uma confusão e lá no seu jornal ele disse assim: diz assim, o mercador da morte está morto, dizendo que Alfred Nobel estava morto. Alfred Nobel não estava, era o irmão dele. Mas quando Alfred Nobel leu aquela notícia, o mercador da morte está morto, o mercador da morte, dizem que aquilo mexeu muito com ele. Porque olha a imagem que as outras pessoas estavam vendo dele, o mercador da morte. E aí assim, depois dessa visão que ele teve, como estava negativo a visão das outras pessoas em relação a ele, ele quis dar toda a sua fortuna para essa premiação de várias categorias, mas a mais importante, a mais conhecida, a mais falada, que é a da paz. Por quê? Porque ele queria mudar como as pessoas o viam. Tanto que hoje, muitas vezes, se a gente falar sobre isso, como eu comecei lá no início, muitos vão lembrar de Nobel da premiação. E não que ele foi o inventor da dinamite, onde isso causa tantas explosões e talvez até foram usados para coisas ruins. Muitos nem lembram disso, mas da premiação da paz, a premiação de várias categorias, a premiação Nobel, isso sim, muitas pessoas lembram. Isso me faz lembrar, sim, de uma história bíblica que está aqui, no livro de Atos, capítulo 9. Diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se entrasse alguma daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Aqui Saulo é aquele que vai se transformar mais para frente em Paulo. Mas aqui, esse Saulo, ele ameaçava, ele queria aprender, ele machucava quem queria seguir a Cristo, quem se dizia cristão. E então ele era conhecido por um homem severo, um homem mau, um homem que machucava. Mas olha o que acontece com ele aqui. Versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que
que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E a partir desse momento, Saulo conheceu Jesus Cristo. E a partir desse momento, ele decidiu mudar de vida. Aquele homem que perseguia cristãos, agora ele se tornou um cristão. E toda a sua vida teve uma mudança. E até hoje, nós falamos de Paulo e aprendemos com Paulo. Por que eu disse a história de Alfred Nobel e agora de Paulo? Para que a gente possa entender que podemos mudar a nossa história. Mas mais incrível, Paulo pôde mudar a história dele, não só porque os outros falavam dele, mas porque ele conheceu a Cristo. O que aprendemos com isso? Nós podemos mudar, podemos transformar a nossa vida. Como? Aceitando Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, mesmo que a gente tenha dificuldade, temperamentos difíceis, ou que olhem para a gente e digam: nossa, que criança ou que pessoa difícil de lidar. Não podemos deixar que isso aconteça. Podemos mudar sim, mudar os nossos atos, mudar a nossa atitude, pedindo ajuda para aquele que morreu na cruz para nos salvar, Jesus Cristo. Assim como Saulo conheceu Jesus e houve uma transformação, nós também podemos mudar. O que andam falando de você? Como tem conhecido a sua vida? Você pode mudar isso hoje, aceitando Jesus Cristo no seu coração. Não se esqueça disso. Jesus te ama. Beijos. Deus abençoe.